Finalmente chegamos à literatura contemporânea no nosso projeto Ásia, que está viajando por vários países da Ásia. Hoje nós pousamos na Coreia do Sul e vamos falar de um exemplar de literatura pungente, afiada, perfurante. Eu acho que as plantas são o ser vivo mais inofensivo que existe, não é verdade? Porque para pensar, outros seres vivos, não importa se sejam grandes ou pequenos, animais, bactérias, vírus, sempre dão um jeito de matarem uns aos outros e sobrevivem através da matança uns dos outros. As plantas não, as plantas elas não matam ninguém. No máximo elas podem cair em cima do seu carro durante uma tempestade, principalmente se você mora em São Paulo. Mas aí seria culpabilizar a vítima, porque afinal de contas, para matar alguém com o peso do seu corpinho, a pobre da árvore está, antes de mais nada, morrendo ela mesma. Então vamos dizer que foi um efeito colateral, né? Não é a intenção da planta matar ninguém. Nunca é a intenção da planta matar ninguém. Talvez tenha sido pensando nisso que um poeta sul-coreano, muito desconhecido por aqui, porque a gente não tem a menor noção do que acontece na literatura do Extremo Oriente, mas muito famoso por lá, chamado Yi Sang, talvez tenha sido pensando na natureza pacífica e, por que não, benfazeja, benigna das plantas. Ele escreveu um verso: "Eu acredito que os humanos deveriam virar plantas". É um verso simples, mas diante do contexto da vida desse poeta, assume uma significação muito maior e surpreendente. O Yi Sang foi um poeta que escreveu clandestinamente, esse nem é o nome de verdade dele, o nome de verdade dele é impronunciável, vou colocar aqui do lado. Ele tinha suas obras censuradas porque elas representavam uma resistência contra a ocupação japonesa na Península Coreana. Esse foi um período da história que compreendeu 1910 e 1945, quando o Japão, nós já falamos sobre isso na resenha japonesa desse projeto Ásia, o Japão estava se modernizando rapidamente, ele saiu de um estágio muito rural, quase medieval, e se tornou uma das maiores potências militares e tecnológicas em poucas décadas, e entre as conquistas dessa potência, pelo menos conquista do ponto de vista dos japoneses, estava a invasão e colonização dos seus vizinhos. Então, o Japão se envolveu em guerras terríveis com a Rússia, que é vizinha da parte norte do Japão, né? A Rússia chega até o Japão, se envolveu em guerras contra a China, deixando um ódio assim profundo que muitos chineses mais velhos guardam até hoje dos japoneses, e também se envolveu num processo terrível de ocupação e colonização da Península Coreana, que passou a ser completamente submetida à autoridade do Japão, que se esforçou, o governo japonês, para aniquilar a cultura coreana, a ponto de que as pessoas eram obrigadas a mudar de nome, a assumir nomes japoneses. A língua coreana passou a ser proibida. Milhares e milhares de pessoas, não se sabe o número ao certo, mas sabe-se que boa parte da população foi enviada para campos de trabalhos forçados e para indústrias, fábricas, tanto que estima-se que lá, quando caiu a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, havia trabalhadores, escravos coreanos trabalhando em indústrias da região, e 70 mil pessoas coreanas morreram quando caíram as bombas atômicas. Ou seja, muita gente, isso é só um caso. Foram enviados trabalhadores coreanos em condição de trabalho análoga à escravidão para vários pontos do mundo. No caso das mulheres, a questão foi ainda mais dramática. Muitas serviram como escravas sexuais e há relatos pavorosos de escravidão que essas mulheres passaram, e era dentro desse contexto que o poeta Yi Sang escrevia os seus poemas. Essa frase, né, eu gostaria que os seres humanos fossem plantas, talvez refletissem esse desejo que ele sentia para que não só seres humanos não provocassem violências uns contra os outros, mas também para que nós conseguíssemos ter a resignação dos vegetais, que conseguem se manter alienados do sofrimento em volta, que não sentem fisicamente dor, que vivem literalmente em estado vegetativo e conseguem resistir às maiores crueldades que lhes são infringidas sem derramar uma lágrima.
muitos anos depois que o poeta Yi Sang, que morreu prematuramente antes de ver a sua Coreia libertada da ocupação japonesa. Muitos anos depois dele escrever esse verso, uma escritora coreana dos dias atuais, chamada Han Kang, durante todo o período da faculdade, muitos anos depois, ela sempre foi muito obcecada por essa frase, por esse verso, e inspirado nele, ela escreveu um romance arrebatador chamado A Vegetariana. Esse romance é daqueles fragmentados, porque ele é composto por 3 histórias diferentes, que na verdade são todas a mesma história, é uma sequência linear de acontecimentos, então a gente não tem dificuldade nenhuma para entender, ele não é daqueles livros que vão para frente, vão para trás no tempo, não, é bem linear. A diferença é que cada uma das 3 partes é contada sob o ponto de vista de um personagem diferente. Então o que realmente muda são as vozes narrativas. Uma hora é um personagem, outra hora é outra, mas a história vai seguindo toda uma sequência. E é a história de uma mulher que tenta resistir a violências se transformando num vegetal. Calma, não se preocupe, não tem nada a ver com literatura fantástica, é tudo bastante realístico e é bastante evidente a influência que essa autora Han Kang teve daquele verso que falava sobre a ocupação japonesa e as inúmeras atrocidades cometidas, as inúmeras violências sofridas pelo povo coreano, que não teve alternativa senão tentar resistir, seja pela desobediência civil, seja pela loucura, pelo suicídio, pelo desejo de se alienar. Existe até um paralelo inevitável na nossa história do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar que os escravos africanos, as pessoas que foram sequestradas e trazidas para cá para trabalharem para o resto da vida, até morrerem de exaustão em muitos casos, às vezes eles eram acometidos por uma estranha doença, uma doença que ficou conhecida como banzo. O banzo foi descrito por viajantes e por autoridades como um estado de melancolia profunda, um estado de cogitação a respeito das injustiças sofridas. Faltava a eles a palavra depressão profunda, que é o diagnóstico que hoje qualquer psiquiatra daria. Mas esses escravos eram tomados por uma apatia que basicamente os inviabilizava como trabalhadores. É por isso que os senhores se preocupavam pelos escravos serem acometidos pelo banzo, porque um escravo com banzo era uma peça perdida, era um patrimônio que se estragava, porque eles não podiam mais trabalhar. Não importa o quanto você castigasse, o quanto que você forçasse, o cara não ia fazer nada. Ele ia parar de comer, ele ia tentar suicídio, ele ia definhar. Muitas e muitas vezes ele ia tentar se matar comendo terra. Olha só que paralelos maravilhosos, né? Eles também estavam de alguma forma tentando virar plantas, eles estavam tentando se integrar com a terra. E o que tudo isso tem a ver com a Coreia do Sul dos dias de hoje? Um país tão desenvolvido, um país que tem os melhores índices de educação, um país que conseguiu sair desse estágio miserável. A Coreia do Sul era um país muito pobre ao final da ocupação japonesa em 1945. Tanto era terrível que muitos imigrantes saíram, né, da Coreia e tentaram fazer a vida, construir suas vidas em outros países. Muitos desses imigrantes vieram para países como o Brasil, por exemplo, e também Estados Unidos e tantos outros países. E hoje em dia essa Coreia não, é a Coreia do K-pop, é a Coreia do Psy com o Oppa Gangnam Style, é a Coreia das cirurgias plásticas, é a Coreia da modernidade, dos robôs, é a Coreia que é o exemplo do país que saiu do terceiro mundo e alcançou o primeiro mundo através da educação. Que tipo de história passada numa Coreia do Sul atual pode ter a ver com toda essa melancolia, com toda essa violência sofrida? A protagonista dessa história é uma moça chamada Yong-ye. Devo estar falando tudo errado, mas é Yong-ye. É uma moça sem qualidades especiais. Ela não é nem muito inteligente, nem muito burra, nem muito bonita, nem muito feia, nem muito alta, nem muito gorda. Ela não é nada, ela é uma pessoa mediana em tudo. E o seu marido, inclusive, sabe disso. Ele escolheu casar-se com ela justamente porque ele não viu nela nenhuma qualidade diferente. Ele queria casar com uma pessoa mediana. E é por isso que ele se surpreendeu num dia que ela tomou uma atitude muito rebelde.
O dia que ela se posicionou de uma maneira que ele não conseguiu entender. Ela resolveu parar de comer carne. Assim nós começamos a ter um vislumbre de que essa vida perfeita, num país onde não falta nada, não era assim tão maravilhosa. Essa Young-ye, ela estava inserida num casamento horrível, com um marido que não a entendia, que não via nenhum valor nela, que a considerava praticamente uma empregada doméstica, com quem ela não conversava, não dividia sentimentos. A gente descobre que essa Young-ye teve uma infância abusiva, ela apanhou muito do pai, era um pai violento. Ela passou por muitos episódios traumáticos de violência durante a infância e, no entanto, ela conseguiu chegar à vida adulta como uma mulher calada, submissa, uma mulher que nunca levantou a voz nem para o marido nem para ninguém, até que de um dia para o outro ela assume um grande gesto de rebeldia. Ela resolve parar de comer carne, ela joga fora todas as carnes congeladas que estavam na geladeira. Ela para de comer, inclusive, coisas de origem animal. Então, na verdade, ela não vira vegetariana, ela vira vegana, porque ela para de comer leite, ovos, tudo de origem animal. E ela causa muita perplexidade nesse marido, não só porque ele não entende o que a motivou a fazer isso, até porque ele não está interessado em saber, mas principalmente porque ele nunca tinha visto a esposa assumindo nenhum tipo de protagonismo da sua vida e das suas decisões. O que ele não está interessado em saber é que ela tomou essa atitude porque ela começou a ter uns pesadelos horrorosos. Pesadelos em que ela se via cometendo crimes terríveis, em que ela se via esfaqueando pessoas, em que ela via animais morrendo, jatos de sangue. Ela começou a ter sonhos terríveis, sangrentos, que tiravam a sua paz, e ela se convenceu num processo que talvez nem seja muito saudável, né? Talvez ela estivesse tendo algum surto, mas ela se convenceu de que ela pararia de ter esses pesadelos se ela parasse de comer carne. E é engraçado a gente ver, essa é uma protagonista que nunca levantou a voz, nem pro marido, nem pro pai, nem pros irmãos, nem para ninguém. É uma mulher submissa, calada, obediente, apagada, sem criatividade, sem grandes ideias. E, no entanto, ela se via nos seus sonhos praticando muitas violências. Talvez seja uma maneira como a cabeça dela funcionava, refletindo todas as violências que ela sofreu. Violências que também vão passar por violência sexual. Logo a gente descobre que esse casamento dela também inclui episódios de violência sexual muito traumáticos. À medida que a história se desenrola e esse marido e a família da Young-ye se mostram completamente incapazes de entendê-la, ninguém tem a menor intenção de respeitar o direito que, na verdade, ela tem de parar de comer carne. Todo mundo começa a encarar essa postura dela como um capricho, um mimimi, um desejo de aparecer, uma esquisitice, e começam a forçá-la. Há episódios horrorosos em que tentam forçá-la a ingerir carne de qualquer jeito, o que nada mais é do que mais uma forma de violência. Eu não consigo pensar em nada mais terrível do que alguém socar alguma coisa na sua boca, fazer você engolir uma coisa que você não queira, uma coisa que te faz mal, uma coisa que te faz se sentir péssima consigo mesmo, porque é assim que ela passou a se sentir ao comer carne. E a história vai se desenrolando. Esse é só o primeiro ato, né, nessa história em 3 atos. A doença, a maluquice ou a desobediência civil da Young-ye, depende da maneira como você queira ver, vai aumentando cada vez mais e vai deixando a família cada vez mais estupefata. O que no começo parece ser uma história empolgante de uma mulher que se empoderou e que disse não para os seus abusadores, logo vai assumindo contornos muito mais complexos e muito mais delicados. A saúde mental da Young-ye vai se deteriorando e ela vai se convencendo, conforme a sua mente vai ficando cada vez mais confusa, ela vai se convencendo de que o único caminho para encontrar a tranquilidade e a paz é se convertendo numa linda plantinha. Alguns vão dizer que ela ficou maluca e merece ser internada num sanatório. Eu não vou contar naturalmente o que acontece, mas eu vou deixar aqui a minha entusiasmada recomendação. Essa edição da editora Todavia foi traduzida diretamente do coreano para o português. É muito boa e muito bonita, embora seja de um material
que não resistiu à chuva. Eu tomei uma chuva, caiu água na minha bolsa e ele ficou aqui meio ondulado. Não é um material lá muito resistente, mas a edição é muito bonita. Vale muito a pena conferir. E agora que nós passamos pela Coreia do Sul no nosso projeto Ásia, ainda resta passar pela Coreia do Norte. Eu já tenho um livro, não tinha antes, agora eu tenho, é A Acusação, Histórias Proibidas sobre a Coreia do Norte. E também pela Índia, eu já também tô lendo A Distância Entre Nós, de uma autora indiana que virou best-seller mundial. Se você tiver mais indicações de livros asiáticos, é a sua chance, aproveite. Também vou deixar o link aqui embaixo desses e de outros livros que estão participando do Projeto Ásia. Espero que vocês tenham gostado. Eu também quero deixar um beijo para minhas madrinhas e os meus padrinhos, que sempre me ajudam nesse projeto. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha desse canal, é muito fácil, é só entrar aqui na descrição do vídeo e no link do Padrim você escolhe uma contribuição para fazer todos os meses no canal. Isso é muito importante para esse projeto continuar existindo. Beijos para todo mundo, a gente se vê na semana que vem. Tchau!